Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando o GOT para meu namorado. Hoje nós vamos continuar falando sobre o destino da rainha Rhaenys, uma das consortes de Aegon I o Conquistador. Mas, antes, nós vamos falar brevemente, só para terminar a narração e fornecer o contexto mesmo para a parte teórica do nosso vídeo, finalmente. Falando rapidamente sobre o fim da conquista e as batalhas por Dorne. Então, mesmo sozinho, esse reino permaneceu insubmisso e independente do Trono de Ferro, e resistiu a todas as tentativas de Aegon e suas irmãs para unificar o continente. Contudo, eles não lutariam grandes batalhas, nem mesmo tentariam defender os seus castelos. Isso aconteceu porque a princesa de Dorne, Meria Martell, tinha aprendido muito com batalhas como a Última Tempestade, que tinha matado a Gerlach, o Arrogante, e o afamado Campo de Fogo, que tinha assado, literalmente, Rainha o Negro. Então, Rainha Rhaenys deu o primeiro ataque com seu dragão Meraxes e queimou Vila Tabuleira enquanto se aproximava rapidamente da sede da Casa Martell, Lança Solar. E, enquanto isso, seu marido, Aegon, e Lord Tyrell guerreavam no Paço do Príncipe contra os Senhores da Montanha. Apesar disso, os defensores donenses, eles se limitavam a afligir e emboscar as forças reais, e quando os dragões levantavam voo para queimá-los, eles fugiam para debaixo das pedras. Como consequência disso, muitos homens morreram de insolação e sede enquanto marchavam, mesmo antes de chegar ao primeiro castelo que foi dominado por Aegon, Toca de Inferno. E quando eles chegaram, perceberam que ele se encontrava totalmente vazio, pois todos os membros da casa que o detiam, no caso os Uller, haviam fugido. Apesar disso, Aegon prosseguiu, e o próximo castelo que ele encontrou, da casa Fowler, também estava deserto. Em Colina Fantasma, o rei enfrentou um suposto campeão da casa Toland, apenas para descobrir posteriormente que esse campeão era de fato um bobo, que tinha se sacrificado para que seus senhores pudessem fugir. Enquanto isso, o ataque de Orys Baratheon foi totalmente desastroso, com os dornenses bloqueando sua marcha pelo caminho do espinhaço e o capturando com seu exército. Ele e seus homens só seriam resgatados pelo seu peso em ouro 3 anos depois, mas para nunca mais levantar armas contra Dorne, eles foram devolvidos sem a mão da espada. Apesar disso, porém, Baratheon foi uma exceção numa campanha que, como a deu para perceber, ela se limitou a mais uma espécie de guerrilha, com os dornenses basicamente atacando e fugindo, e além de render suas sedes e fugir, numa estratégia combinada de guerrilha e terra arrasada, creio eu, que é muito facilitado pelo fato que, bem, Dorne é um deserto. Enfim. Eventualmente, os Targaryen chegaram à Lança Solar. Como a princesa Mery, apesar de idosa e doente, já desapareceram há muito, eles se declararam vitoriosos e colocaram Lord Rosby e Lord Tyrell no comando. E logo depois se tornaram a Porto Real. Mal tinham colocado os pés na cidade, porém, e os dornenses se rebelaram, sem surpresas, e passaram guarnições inteiras na espada, além de torturar os cavaleiros que as lideravam. Depois disso, os Targaryen tiveram que voltar e soltaram seus dragões, queimando os castelos desafiantes um por um. Os dornenses, contudo, apesar disso, entretanto, resistiram com todas suas forças. Numa das batalhas, na Toca do Inferno, a sede da Casa Uller, como eu já disse anteriormente, a rainha Rhaenyra queimava o castelo quando Meraxes foi atingido por uma seta de escorpião bem no olho. Caiu com a rainha montada nele e em seus estertores destruiu algumas torres do castelo. O corpo da rainha jamais foi encontrado e foi presumido que ela havia morrido por Aegon e Visenya. Eles ficaram tão desorientados, tão consternados, que nos próximos 2 anos, num período conhecido como Anos da Fúria do Dragão, eles colocaram fogo em cada castelo,
forte e praça, fortaleza, tudo que parecia uma sede, várias vezes em Dorne. Poucos edifícios escaparam. Além disso, eles pagaram, na verdade, prometeram grandes pagamentos para os assassinos que os trouxessem cabeças de dirigentes dornenses. Uma estratégia que pode ser considerado bem pouco gloriosa para os conquistadores. Enfim, alguns assassinos toparam essa tarefa, mas poucos conseguiram escapar vivos após cumprirem suas missões e pegarem o seu pagamento. Enfim, entre eles, depois da conquista, a princesa de Dorne, Mary Martell, ela morreu com 80 e poucos anos e foi sucedida pelo seu filho, o príncipe Namor. O príncipe Namor, que é um cara muito sensato, ele imediatamente começou a negociar pela paz, enviando uma delegação a Porto Real, liderada no caso pela sua filha Dera. Segundo eles, Dorne queria paz, mas não como súditos, mas sim como iguais. Aegon, porém, ele estava determinado a recusar, até pela morte de sua muito amada rainha, Rhaenys. Até que Dera deu a ele a infame Carta Dornense. O que aconteceu depois que Aegon leu a carta que o pai dela havia escrito é só muito esquisito. Assim, para começar, enquanto ele lia a carta, ele apertou o trono de ferro com tanta força que as mãos começaram a sangrar. E assim que terminou, ele deixou a sala do trono, montou em seu dragão, voou imediatamente para a pedra do dragão, só para retornar logo no dia seguinte de manhã e aceitar a paz imediatamente. E com todos os desejos dornenses, negociou como iguais e tal, e tudo. Assim, acabou a fuga do dragão basicamente assim que Aegon leu a carta. Então, o que estava naquela carta? Será que havia algo ali relacionado aos destinos de Rhaenyra? Bem, vamos analisar isso, mas primeiro talvez seja interessante nós falarmos um pouquinho sobre Aegon e suas irmãs. Até mesmo sobre a personalidade de cada um, que na minha opinião tem um papel crucial no desenvolvimento dessa história. A mais velha, Visenya, ela era tão guerreira quanto o próprio Aegon e ficava confortável tanto em cota de malha quanto em seda. Ela carregava a espada Irmã Negra e é muito habilidosa em seu uso, uma vez que tinha treinado desde a infância. Ela tinha os cabelos longos prateados e olhos púrpura, assim como a sua irmã, e é tão sobrenaturalmente bela quanto ela. Mas a beleza de Visenya era dura, austera, rígida. Mesmo aqueles que mais a amavam achavam que Visenya era muito severa e implacável. E alguns diziam que ela até mesmo brincava com venenos e magia negra. Rhaenyra, a mais jovem, era tudo que a irmã não era: brincalhona, curiosa, impulsiva, dada até mesmo a roubos de fantasia. Longe de ser uma guerreira, Rhaenyra ela amava música, dança e poesia, apoiando muitos cantores e atores. Mesmo assim, dizem que Rhaenyra passava mais tempo no dorso do dragão do que o irmão e a irmã juntos, porque ela amava voar. Uma vez, até mesmo ouvindo dizer que antes de morrer, ela pretendia voar em Meraxes através do Mar do Poente para ver o que havia no fim do oeste. E embora ninguém nunca tenha ousado questionar a fidelidade de Visenya, o irmão, é dito que Rhaenyra ela entretinha alguns jovens graciosos em seus aposentos, quando Aegon se encontrava com Visenya. Apesar desses rumores, entretanto, observadores da corte não podiam deixar de notar que o rei passava 10 noites com ela para cada uma que passava com Visenya.
E o próprio Aegon? Bem, o rei é um completo enigma até mesmo para os seus contemporâneos. Apesar de, até o presente, Styrios, ele ser um verdadeiro mito. Digo, ele é considerado perfeito, é tudo que um rei devia ser. Na verdade, tudo que um homem devia ser, né? Porque assim, é isso, gente. Super gato, né? Enfim. Mas a descrição de Aegon na enciclopédia do Gelo e Fogo, ela é muito interessante no sentido que ela aponta para uma certa farsa nesse papel, né? Da ideia, na verdade, que o Aegon vivia uma vida dupla, verdadeiramente. Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, eu vou ler brevemente uma parte do parágrafo que descreve o Aegon nesse mesmo estilo de suas irmãs, e vamos contar juntos quantos mais existem nesse parágrafo. Armado com a espada Blackfyre, é considerado um dos maiores guerreiros de sua época, mas não tinha prazer nas façanhas da guerra e nunca participou de um torneio ou de uma disputa corpo a corpo. Sua montaria Balarion, o terror negro, mas ele só voava em batalha ou para viajar rapidamente. Sua presença imponente atraía homens para suas fileiras, mas ele não tinha amigos exceto Aurys Baratheon. As mulheres eram traídas por ele, mas ele se mantinha fiel às suas irmãs. Como rei, depositou grande confiança em seu pequeno conselho e em suas irmãs, deixando grande parte da governança para elas, exceto quando precisava assumir o controle quando considerava necessário. Então, 5 frases, 4 mais. E a quinta frase descreve, na verdade, o que é um dever incompleto de um rei. Porque o que o Aegon fazia é basicamente só assumir o poder em situações de emergência, quando a figura imponente dele fazia diferença, né? Então, ele não vivia uma farsa? E que farsa é essa exatamente? E, enfim, qual era a dele? Bem, basicamente, as hipóteses de qual era essa vida secreta do Aegon, na verdade, qual é o segredo dele, estão intimamente ligadas ao destino de sua esposa / irmã, a Rhaenyra. Então, nós vamos trabalhar com 2 hipóteses preliminares. Basicamente, que a Rhaenyra, ela sobreviveu à queda do dragão, e a segunda, que a Rhaenyra não sobreviveu à queda do dragão. Se ela sobreviveu, o que pode ter acontecido? Não vamos esquecer que o corpo dela nunca foi encontrado. Então, faria sentido se, por exemplo, a queda do dragão tivesse sido uma total farsa, propaganda dornense. Ninguém viu o corpo dela, ninguém devolveu o corpo do dragão. Enfim, pode nunca ter ocorrido nada. Então, o que pode acontecer é a Rhaenyra, na verdade, ter ficado de saco cheio do Aegon, de sua vida como rainha. Mas por quê? Aí, nessa hipótese, 2 subhipóteses. A primeira é que ela só não amava o Aegon. Acontece, ele amava ela e ela não amava de volta. E pode ser outra coisa, talvez ela amasse ele, mas não o suficiente. Digo, ninguém é tão perfeito assim. O cara é bonitão, guerreiro, sinistrão, tal. Mas de repente, sei lá, por exemplo, ele podia ser muito ruim de cama. Sei lá, uma coisa assim. Algo que deixasse a Rhaenyra muito satisfeita, ou algo nesse sentido. Ou, na verdade, é dito que o Aegon amava mais a Rhaenyra. Mas eventos posteriores apontam no sentido que ele realmente desgostava muito da Visenya. Digo, depois que a Rhaenyra morreu,
ele mandou Visenya para a Pedra do Dragão e basicamente ela passou lá boa parte do resto de sua vida, porque é dito que ele não aguentava ela. Enfim. Então, amar mais a Rhaenyra não é realmente um grande feito, né? Talvez ele amasse mais ela só porque ela não importunava tanto ele, não só porque ele realmente tinha desejo por ela, luxúria, tal como é dito por alguns estudiosos nesse livro. Mas a minha hipótese, contudo, é que Aegon, na verdade, ele poderia ser homossexual. Então, nesse sentido, Horus Baratheon, ele não seria o seu irmão, mas sim o seu amante. Então, porque assim, se a gente vê a foto do Horus Baratheon aqui, ele parece muito descendente dele, né? O Robert, que tem só um pouquinho de sangue valeriano. Então, não me parece tão provável que ele fosse um meio-irmão de Aegon. Nesse sentido, eles seriam tão próximos assim, na verdade, porque eles eram amantes. Então, nesse sentido, porque Aegon só gerou 2 filhos com as suas rainhas. Esse é o motivo de sua baixa fertilidade, que ele só não gostava muito de mulheres. Enfim, outro motivo que talvez se encaixe mais facilmente com essa história é que Aegon, de fato, não é homossexual. Ou se é homossexual ou bissexual, isso não realmente teve confronto com os deveres dele como rei. Mas ele é muito estéril. Porque assim, a fertilidade de um homem não é como acontece com muitas mulheres. Ou ele é fértil ou não é. Não. Os homens têm uma escala de 10 a 0 de fertilidade. Então o Aegon podia estar, sei lá, no 2. Então ele podia gerar filhos, só que ele não tinha facilidade para isso. Então, nesse sentido, pode ter tido a necessidade de Rhaenyra e Visenya traírem e usar magia, respectivamente, para gerar um herdeiro ao trono. Nesse sentido, a séria e implacável Visenya talvez não tenha gostado muito dos métodos da irmã de gerar o que na verdade é um herdeiro ilegítimo ao trono, não é? Enfim, eu acho que essas hipóteses, por mais sedutoras que sejam no sentido de gerar muita fofoca histórica, elas são um bocado improváveis. Eu acho que é muito mais fácil a Rhaenyra ela realmente ter morrido em Dorne em 10 depois da conquista, caindo do dragão ou então sendo esmagada sob o corpo de Meraxes, como a história oficial defende mesmo. A enciclopédia, contudo, ela dá muitas pistas que, embora Rhaenyra tenha morrido, isso não foi imediato. Ela não foi bem como a história oficial defende. Aqui, como está escrito num boxezinho no fim da página aqui, que narra a segunda parte da conquista de Dorne. Alguns relatos afirmam que a rainha sobreviveu à queda do dragão, só para ter uma morte lenta por tortura nos calabouços Zúlier. Os Zúlier, que eram senhores da Toca do Inferno, como eu já mencionei algumas vezes anteriormente, eles não eram caras lá muito legais. Como a própria enciclopédia também escreve. Os Zúlier ergueram um castelo sombrio e fedorento ao lado das águas sulfurosas amarelas do sulfuroso. Que fofo. E as plantas que cresciam lá, elas eram distorcidas. Quer dizer, como assim? Como plantas crescem distorcidas? Sei lá.
Enfim. E além disso, há boatos sobre os Uller que dizem que o pior aconteceu nas mãos dele. E os feitos são tão infames que não precisam ser relatados, embora ainda sejam lembrados. Uou! Então, aparentemente, alguma coisa muito ruim aconteceu naquele castelo, que foi tão bosta que nem se fala a respeito. Quer dizer, a própria Toca de Inferno, ela tem o seu nome de outra atrocidade praticada pelos Uller, né? Que os antepassados dele convidaram alguns inimigos para o jantar e trancaram o castelo e colocaram fogo no castelo. Muito fofo, né? Enfim, os Uller, eles eram ândalos. E quando tomaram posse das terras do castelo, eles fortificaram um único poço de água que havia em muitos quilômetros. Ou seja, realmente não eram caras muito legais. E eles são também a mesma família que matou por traição Lord Tyrell numa cama de escorpiões em 159 depois da conquista. Mas isso é muito após. Enfim, poucos ândalos eles optaram por fazer Dorne no seu lar. E aqueles que o fizeram, eles não escolheram lugares tão escondidos como os Uller, né? Assim como a enciclopédia diz, que outros estabeleceram lugares onde nenhum homem fora antes. No sentido, assim, os Uller são mencionados logo na sentença seguinte. Então, a palavra outros aqui, ela talvez tenha meio que um duplo sentido, né? Relacionando os Uller como criaturas tão monstruosas que elas têm certa similaridade aos outros do norte. Assim, obviamente não tem gelo em Dorne, né? Então eles não são os outros. Mas, como nós ouvimos outra família da mesma região, os Blackmont, sacrificando bebês, eu acho realmente que eles são parecidos, né? E a enciclopédia não é como se ela não apontasse para uma certa semelhança entre Dorne e o norte. Na verdade, o Arquimestre Builder aponta que Dorne tem mais em comum com o distante norte do que qualquer um dos reinos que está entre eles. Então até que faz sentido. Bem, de qualquer forma, coisas sinistras acontecendo em Dorne, mas vamos retornar para Rhaenyra. Em 10 depois da conquista, em Toca de Inferno, que é comandada pelo Lord Uller, que deve ser alguma espécie de necromante ou feiticeiro das trevas, ou mistura dos dois, coisa assim. Ele está lá e de repente ele se vê na posição que ele está na posse de uma rainha e um dragão morto. Quer dizer, ele é um feiticeiro. Se você fosse um feiticeiro, o que você faria com esses presentes? Quer dizer, o que se pode fazer com esses presentes? Né? Eu diria alguma magia negra, uma magia de sangue. E faz sentido fazer isso, porque o país todo estava sendo queimado pelos dragões por anos. Os compatriotas eles estavam morrendo, sendo massacrados. Então faz sentido o Lord Uller aproveitar-se de Rhaenyra para tentar virar a guerra. E realmente há uso para sangue real, né? Como a gente pode ver com a Melisandre no presente. E só com um pouquinho de sangue recheado de uma sanguessuga, ela causou as mortes do Robb, Joffrey e Balon. Imagina o que pode ser feito com todo um corpo cheio de sangue
e um dragão morto, né? Enfim, depois de toda essa volta, o que estava na carta? Bem, eu diria que há revelações ali sobre o destino da Rhaenyra de fato. Há 3 hipóteses, como o próprio Enciclopédia fala. Primeiro, que a Rhaenyra ainda está viva, toda mutilada, nos calabouços da casa Uller. E o príncipe de Dorne, na verdade, estava prometendo acabar com seu sofrimento nessa carta. A segunda hipótese é que a carta, na verdade, tem enfeitiçada, que foi ela que fez as mãos do Aegon sangrarem, que eu acho provável. Para mim, o Trono de Ferro é responsável por isso. E a terceira hipótese é que o Namor, ele ameaça contratar os Homens Sem Rostos para matar o filho de Aegon e Rhaenyra, o Aenys. Bem, para mim, as 3 razões, cada uma tem uma parte da verdade. A Rhaenyra, ela deve ter sido torturada e mantida prisioneira, com o Lord Uller coletando seu sangue e provavelmente matando-a antes de enviar a carta para Aegon. Bem, de qualquer forma, o Uller, ele usou o sangue dela para atacar de alguma forma o jovem Aenys, que tinha 6 anos na época, ou o bebê Maegor. Talvez uma pequena ferida, talvez algum tipo de marca no corpo deles, de alguma forma, não sei. Mas alguma coisa para provar que ele podia atingir os príncipes à distância. Ou interferir com eles de alguma forma. E faz sentido, porque o Aenys, ele sempre foi frágil e doente. E apesar de ter ficado mais forte depois de ter domado seu dragão, ele sofreu com saúde frágil toda a sua vida. E quando ele morreu, com 65 anos, ele parecia um homem de 60. E enquanto isso, seu irmão Maegor, que é apesar de saudável, é só um psicopata. Então, pode magia de sangue ter interferido de alguma forma? Pra mim, interferiu. Mas, apesar disso, eu não acho que havia realmente na carta uma promessa para acabar com o sofrimento de Rhaenys. Primeiro, porque ela estava morta já. E segundo, como é que o Aegon ia saber que o Uller ia manter a promessa, né? Como ele ia verificar isso? Não tem como. Os Targaryen não tem um laço mágico um com o outro para saber que se outro Targaryen está vivo, né? Não tem precedente. E contratar Sino Sem Rosto não faz sentido, porque o Aegon achava que podia se proteger contra assassinos, né? É só pensar no grande trabalho que a Visenya teve para só convencer ele que ele precisava de uma guarda real, né? Enfim, apesar de tudo, apesar de não ter essa promessa de acabar com o sofrimento da Rhaenyra na carta, que podia fazer o Aegon terminar a guerra, eu acho que a magia de sangue via remota, eu acho que já é uma ameaça assustadora o suficiente. Quer dizer, como para isso? Eu acho que é para calafrios. Quer dizer, as únicas pessoas que mataram um dragão a essa altura estão ameaçando matar o seu herdeiro. E eles provam isso à distância, como o próprio rei conferiu, né? O que ele podia fazer? Eu acho que a única coisa mesmo é voltar para Porto Real o mais rápido possível e assinar a bendita paz e deixar os dornenses em paz. E realmente eles só iam entrar para os 7 reinos muitos anos depois via casamento, em seus próprios termos. Bem, é só isso, gente. Falei muito, me desculpa. Só isso. Se gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Para ter vídeos como esse, é só se inscrever no canal aqui embaixo. E não deixe de deixar sugestões para próximos vídeos, ok? E eu vou terminar por aqui, vou parar de falar, porque olha só onde o sol tá em mim, já tá muito quente aqui. Enfim, tchau, gente. Beijinho.